Nós trabalhamos de forma personalizada. Cada cartório é único, cada serventia é única, cada um tem a sua realidade em cada cidade, em cada estado. Então a gente precisa entender quais são os detalhes, né? Quais são as primícias daquele cartório para montar uma proposta que realmente vá de encontro à necessidade naquela serventia. A Chai não chega impondo uma mudança no cartório. Pelo contrário, a gente faz uma construção para melhorar aquilo que está bom e resolver aquilo que não está tão positivo. É esse o nosso papel enquanto consultoria. Porque a gente vai fazer um cronograma, né? Desde o início até o final. A gente começa perguntando sobre processos iniciais do cartório e a gente termina falando de cultura, de equipe, de colaboração. A gente passa por todas as etapas dentro da serventia, por todos os setores, todos os processos dentro da serventia. Então a gente setoriza essa conversa para a gente ter uma ideia melhor de como que funciona ali dentro do cartório, pra gente não impor também nada, né? E construir uma solução em cima do que já existe ali dentro do cartório. Começando a primeira edição do ano do ChaiCast 2026 começou e a gente vai estar aqui hoje com o time comercial do Grupo Chai falando sobre sessão estratégica. Afinal de contas, o que é isso que o Grupo Chai tanto anuncia para ajudar os cartórios através de um olhar personalizado junto com o nosso time que ajuda você achar a melhor solução para cuidar da gestão do seu cartório de maneira prática e estratégica, com um olhar para que você possa, através das nossas soluções, aprofundar a realidade do seu cartório, melhorando a gestão, os processos e a qualidade da sua equipe. Então, fique acompanhando, porque o ChaiCast está começando agora. Começando então mais um ChaiCast, o primeiro do ano de 2026. A gente está muito feliz porque é um ano que marca os 20 anos de jornada do Grupo Chai, transformando a realidade dos cartórios por todo o Brasil. E para isso, nós estamos começando com parte do nosso time comercial, que é o time que cuida justamente dessa expansão do Grupo Chai nesses últimos tempos e impactando diversos clientes por todas as partes do nosso país, agora com atuação em todos os estados. E está comigo Laila e Ianca, sejam bem-vindas, meninas, que alegria estar aqui com vocês no ChaiCast, muito feliz de estar com vocês, representando aqui o nosso time comercial. E vamos lá, a gente está hoje aqui para falar sobre sessão estratégica, o que é, afinal de contas, como que a gente ajuda os cartórios. Esse que é um primeiro passo, né? Uma análise do cenário para apontar as direções, os caminhos que a gente pode trilhar dentro da consultoria ou dentro de qualquer outros serviços do Grupo Chai. E as meninas têm um papel muito importante nessa etapa do processo que é a sessão estratégica. Mas antes, meninas, vou passar a palavra para vocês. Vocês se apresentam para o pessoal que está nos acompanhando, que talvez ainda não conheça vocês. Vou começar pela Laila. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Bom, eu sou a executiva de vendas aqui do Grupo Chai. Eu que recepciono os clientes logo após a Ianca fazer a qualificação. Então, ele já vem com um horário marcado comigo e nós fazemos aquele bate-papo para poder entender mais a fundo qual é a necessidade do cartório. Porque muitas vezes eles entendem que tem uma necessidade, mas aí na conversa a gente vai puxando algumas coisas e a gente entende que tem outras coisas, outras prioridades ali também. Maravilha! Ianca, seja bem-vinda também. Obrigada. Bom, eu sou a Ianca, eu sou representante de desenvolvimento de vendas aqui e eu basicamente sou o primeiro contato com os clientes aqui da empresa, né? Sou eu que escuto o cliente para entender quais são as necessidades dele na serventia, os objetivos que ele tem da serventia e com esse primeiro filtro, né, eu marco a primeira conversa, que é a sessão estratégica com a Laila ou com o Otávio. E eles fazem esse aprofundamento das necessidades para a pessoa entender se o que ela trouxe é exatamente o ponto criterioso da serventia, o que precisa de mudança, ou se tem algo a mais que a gente precisa desenvolver também.
Maravilha! Então essa conversa aí vai render bastante pra gente. E eu vou começar, Laila, contigo, perguntando o que que é, até pro pessoal que está nos acompanhando, né, para aquele titular que está vendo o ChaiCast, o que que é efetivamente a sessão estratégica, como que a gente ajuda e até traz um esclarecimento, amplia a visão do titular nesse primeiro momento. Bom, o ponto focal da sessão estratégica é a gente entender a real necessidade, né, com profundidade. É tirar aquela mística de que o problema sou eu, a minha equipe não é capacitada, e não é esse o ponto. O ponto é estrutural. Muitas vezes o cartório está rodando com conhecimento individual ou de forma empírica, e a gente precisa colocar processos, a gente precisa profissionalizar a gestão. Então, a função da sessão estratégica é justamente essa: mostrar para o titular de cartório quais são os pontos de melhoria que ele precisa e que profissionalizar a gestão vai trazer um melhor ambiente de trabalho para ele e também para os colaboradores dele. E importante também destacar que você que está interessado em realizar a sua sessão estratégica, esse é um presente que o Grupo Chai dá, né, para todo aquele titular que quer melhorar a gestão do seu cartório. E o pessoal da edição já vai colocar aqui um QR Code para falar justamente com a Ianca, para marcar o seu horário, para marcar a sua sessão estratégica. E Ianca, justamente sobre isso, quando o titular chega até você, ele sabe exatamente o que ele vai receber, qual que é a principal anseio dele ali naquele primeiro contato? Eu acho que a primeira pergunta que eles sentem, né, que eles trazem para mim é o que é a sessão estratégica, o que é essa conversa que a gente tem. E qual é o meu problema? Porque tem muitos titulares que chegam até a gente que não tem noção de onde está o problema do cartório, o que está acontecendo dentro do cartório. Então, essa primeira conversa traz um pouco mais de clareza também para o titular entender que não é porque ele não tem conhecimento do problema que ele não exista. Então, a gente traz também essa clareza para ele e a gente responde que a sessão estratégica é um primeiro passo da consultoria, que ele ver, ele enxergar onde que está o ponto que está afetando o todo da serventia e entender qual é o passo a passo para curar essa dor, né? Para resolver este problema dentro do cartório. Então, basicamente, a nossa sessão estratégica vai dar uma visibilidade para ele do problema e mostrar para ele um passo a passo para seguir para solucionar. Eu estou nesse ano 2026 completando quase 8 anos aqui no Grupo Chai. E tem uma coisa que é recorrente ao longo desse tempo, e aí eu vou perguntar para Laila, por que a gente não manda proposta fechada para o cliente? Por que é importante a sessão estratégica? Porque muitas vezes o cliente não entende exatamente, nossa, não, mas eu quero uma proposta de vocês, eu quero uma proposta fechada. Mas cada cartório é um universo. Explica um pouco pra gente, conta um pouco por que o cliente precisa passar por esse processo. Exatamente isso, porque a Chai não trabalha com receita pronta de bolo. Nós trabalhamos de forma personalizada. Cada cartório é único, cada serventia é única, cada um tem a sua realidade em cada cidade, em cada estado. Então a gente precisa entender quais são os detalhes, né? Quais são as primícias daquele cartório para montar uma proposta que realmente vá de encontro à necessidade naquela serventia. E é importante também destacar, né, como o cartório respeita, e a gente, de modo geral, enquanto consultoria, né, ajuda o cartório a manter a sua cultura, mas melhorar a sua cultura, né, melhorar aquilo que está posto. A Chai não chega impondo uma mudança no cartório, pelo contrário, a gente faz uma construção para melhorar aquilo que está bom e resolver aquilo que não está tão positivo. É esse o nosso papel enquanto consultoria. E eu acredito que quando o cliente chega lá também, né, com aquela dor ali, com aquelas dúvidas, ele está repleto de problemas. E aí como que a gente identifica o que é mais importante nesse momento? Para a gente identificar o que é mais importante, a gente precisa passar por essa conversa, porque a gente vai fazer um cronograma, né? Desde o início até o final. A gente começa perguntando sobre processos iniciais do cartório e a gente termina falando de cultura, de equipe, de colaboração.
Então, a gente passa por todas as etapas dentro da serventia, por todos os setores, todos os processos dentro da serventia, para a gente entender como funciona cada ponto, né? Para a gente identificar também onde que está o problema maior, qual é o mais urgente, né? Então, a gente setoriza essa conversa para a gente ter uma ideia melhor de como que funciona ali dentro do cartório, para a gente não impor também nada, né? E construir uma solução em cima do que já existe ali dentro do cartório. E talvez quem está nos acompanhando agora deve estar pensando, nossa, essa sessão estratégica deve ser algo caro, deve ser um alto investimento passar por esse processo, que não é uma coisa simples, né? A sessão estratégica é um dos nossos especialistas olhando junto com o titular, junto com a liderança do cartório, para resolver os problemas do cartório. Só que aí vem o pulo do gato, na verdade, a gente cede isso gratuitamente, essa oportunidade de maneira gratuita para todo aquele titular que está interessado em melhorar sua gestão, melhorar a qualidade do seu cartório, melhorar a produtividade da sua equipe. Então, faz todo sentido o titular se comprometer e também fazer parte dessa sessão estratégica. E aí, Laila, eu te pergunto, qual o risco do titular não fazer uma sessão estratégica, já que não tem investimento nenhum da parte dele? O risco é zero. Mesmo que ele venha a não investir numa consultoria, ele, com a sessão estratégica, ele já vai ter um norte dos problemas que ele precisa resolver, né? Ele já vai ter ali mapeada as dores, o que é mais urgente, o que não é tão urgente, o que vai acontecer caso ele não resolva o que ele está precisando, né? Os desafios que ele tem enfrentado. Então, assim, o risco é zero. É participar da sessão estratégica e entender melhor as suas próprias dores, né? Porque a gente, com um jeitinho ali na conversa, a gente vai tirando coisas que até mesmo o titular não imaginava que pudesse ser algo que estivesse atrapalhando o andamento do cartório. A gente fala muito, né? O não sabe que não sabe, né? Então, é aquele problema que está muitas vezes enraizado ali no cartório, mas não está no radar, né? Porque não tem essa vivência. A gente sabe que 80% das atividades do cartório, elas não são baseadas no jurídico. Pelo contrário, são na gestão. Então, 80% das atividades do cartório, do titular do cartório, é gestão e não jurídico. Então a gente, nessa sessão estratégica, ajuda a ampliar esse horizonte, essas visões, para que o titular entenda o seu cenário atual e consiga resolver esses problemas. E é isso que a gente faz nas sessões estratégicas. E volto a dizer, tá aparecendo aqui um QR Code para você já agendar essa oportunidade que o Grupo Chai disponibiliza, para que você possa passar por essa análise de cenário do seu cartório para começar a trabalhar a gestão. E aí, se fizer sentido para você, a gente avança, né, para a apresentação de uma proposta baseada nas suas dores, nos problemas que você tem aí no seu cartório, para junto com o nosso time, aí sim, né, de maneira mais profunda, resolver esses problemas através da nossa consultoria ou através dos nossos treinamentos. Porque também é importante, né, destacar que sessão estratégica não é só para a consultoria. Às vezes a sessão estratégica pode ser para algum treinamento específico, para algum outro curso. Enfim, levanta um pouco mais sobre esse assunto para o pessoal entender como que funciona essa triagem para ver qual das nossas soluções do Grupo Chai o titular precisa nesse momento. Até legal levantar que a sessão estratégica também não é só para quem está no cartório há muito tempo, nem também para quem acabou de chegar no cartório. Porque os mesmos problemas que um novo titular pode ter, alguém que está no cartório há muito tempo também pode ter, porque eles têm um embasamento jurídico, mas nenhum deles, tanto novo quanto que está há algum tempo no cartório, foram treinados para gestão. Então, pode ser uma oportunidade para quem já está há muito tempo no cartório, como também para quem está chegando agora. E a triagem também vai ajudar nesse ponto, e para entender que nem sempre a consultoria vai ser a solução final, a gente também tem outros treinamentos, né? Tem cartório que precisa de um ajuste específico, então a gente entende qual é esse ajuste específico, né? E a gente vê qual treinamento a gente consegue solucionar essa necessidade, esse ponto específico do cartório. E a Chai tem um catálogo imenso de treinamentos, né? De pontos específicos que a gente consegue contribuir também e solucionar dentro do cartório. Sessão estratégica, e aí jogo para vocês duas. É para o cartório grande ou para o cartório pequeno?
É para todos os cartórios, independente do tamanho. E isso é uma pergunta que acontece dos titulares também. Mas eu sou pequena, eu acho que a Chai não é para mim. A Chai é para todos. Nós temos a solução que você precisa, seja numa consultoria, seja num treinamento, seja num MBA. Então, a Chai tem solução para o que você precisa. Não precisa se preocupar com o seu tamanho. Acho que é por isso que a gente fala também que a sessão estratégica é uma conversa personalizada, porque a gente entende qual é a estrutura do cartório, qual é o ponto específico, qual a necessidade, principalmente o objetivo, e a gente personaliza para cada realidade. E aproveitando nessa conversa, nós estamos quase chegando ao fim, né, do nosso episódio do ChaiCast, né, de maneira para levar as informações de maneira rápida para você compreender um pouco mais o que é a sessão estratégica do Grupo Chai, que faz essa análise profunda aí do seu cenário para que você possa ver como resolver os seus problemas a partir das nossas soluções. Eu vou fazer um jogo rápido aqui com as meninas de saber por que o titular que está nos acompanhando agora deve agendar uma sessão estratégica. Começando pela Laila. O titular deve agendar uma sessão estratégica para que ele possa compreender o que é a Chai, quais são as nossas soluções e como nós podemos te ajudar com desafios que muitas vezes você acha que não precisa solucionar, ou não tem solução, ou é algo que você pode ir levando. Então, vem nos conhecer, marca essa sessão estratégica que você vai entender o quanto nós podemos te ajudar e levar um propósito maior para dentro do seu cartório. Ianca. Bom, o titular precisa agendar uma sessão estratégica com a Chai para conhecer a Chai claramente, para entender qual é o nosso serviço, no que a gente consegue ajudar, mas também para entender, para trazer clareza das suas necessidades, das suas dores, entender qual é o problema específico do cartório dele, se é de equipe, se é de gestão, se é de processo, para ele sair menos inseguro, com mais clareza do que ele precisa fazer dentro do cartório e para trazer uma realidade mais tátil, porque acho que quando a gente está dentro do cartório, imerso naquela confusão que está ali, a gente vê várias pontas soltas e não consegue achar solução para nada. Então a Chai traz essa clareza tátil, você consegue ver com clareza, né, tudo que precisa ser feito dentro do cartório. Então agende a sua sessão estratégica, a gente está aqui aguardando você e a gente vai tratar você como um conteúdo personalizado, um cartório individual, assim como qualquer outro que a gente traz aqui, porque mesmo sendo do mesmo setor, da mesma atribuição, a gente sabe que cada cartório é uma realidade diferente. Maravilha, depois, né, do que as meninas falaram, fico até eu sem palavras aqui. Resta reforçar o convite, está aparecendo aqui o QR Code para você agendar sua sessão estratégica com o nosso time comercial, um time preparado para ajudar a resolver os problemas do seu cartório através da gestão. A gente sempre diz que não é uma fórmula mágica, que não é do dia para a noite, mas é com um trabalho estratégico, com gestão, com processos, com qualidade, com melhorias para a equipe que o cartório consegue os resultados. E é por isso que o Grupo Chai, ao longo de 20 anos, tem tantos resultados dos nossos clientes. Muito obrigado a quem acompanhou essa primeira edição do ano do ChaiCast e a gente se vê numa nova oportunidade. Até a próxima!